Ano passado, eu li um texto e ele falava muito sobre mim. Era muito o que eu sentia, muito o que eu passava. Ele poderia ter sido escrito por mim, só que eu não sabia me expressar tão bem quanto estava expresso ali naquele texto, naquelas palavras. E também eu não sabia reconhecer, né, que de fato eu sentia aquilo, que de fato eu estava passando por aquelas coisas descritas ali. Eu queria abraçar quem escreveu, porque aquela pessoa me entendia, sabe? Aquela pessoa entendia o que eu passava, entendia o que eu sentia, e ele não tinha julgamentos, ele não tinha questionamentos, tinha apenas amor, ali tinha muita compreensão. E aí eu continuei lendo, super envolvida, super me sentindo abraçada ali por aquele texto, pelas aquelas palavras. E quando eu cheguei ao final, estava lá, #SetembroAmarelo. Eu ainda não sabia bem, não entendia bem de fato essa campanha. Também estava escrito lá coisas sobre depressão. E falava que, tipo, aquele texto, ele era para nos colocar no lugar da pessoa que tem depressão. Era pra gente entender um pouquinho o quanto é difícil ter a depressão e como as pessoas se sentem, né? O que elas passam. Então isso me deixou bastante assustada, né? Porque eu me encontrei ali, né? Então será que porque eu teria, né? Eu fiquei na dúvida e fiquei dias aí pensando sobre esse assunto, apaixonada por esse texto, que infelizmente eu não salvei, eu não tenho ele aqui, porque eu fiquei tão em choque com o final dele, por falar dessa questão de depressão, que eu fiquei, tipo, pensativa, assim, pá, e perdi lá no Facebook, não sei quem postou, não encontrei mais a postagem, infelizmente, porque eu queria muito ter guardado, porque ele era incrível, realmente. E aí, né, eu fiquei nesse meu questionamento interno, fiquei acompanhando algumas coisas sobre essa campanha e tudo mais, mas este ano eu resolvi não ficar calada, não apenas ler, não apenas ouvir, mas também me expressar. Também falar um pouco, né? Porque da mesma forma que eu me senti abraçada, eu gostaria que de alguma forma alguém também se sentisse abraçado por mim. Eu queria abordar aqui esse assunto, então eu trouxe ele aqui para o canal. Mas Larissa, Setembro Amarelo é prevenção ao suicídio. Por que você tá falando de depressão? Porque a depressão, né, ela é uma das principais causas aí, uma das maiores causas aí do suicídio. Ela pode surgir em qualquer idade, tipo, tem crianças com depressão, idosos, adultos, adolescentes, não importa a faixa etária, né? E também por vários motivos, não tem, tipo, uma causa. São vários fatores que podem causar a depressão em alguém. No geral, as pessoas acham, né, elas acreditam que a falta de interesse social, ela causa depressão. Por exemplo, vai ter, sei lá, um encontrinho, uma reuniãozinha, um rolê aí, não sei, com várias pessoas e você não tá a fim de ir, você não quer ir, né? A pessoa não quer ir, ela quer ficar sozinha, ela prefere ficar em casa sozinha assistindo filme ou fazendo nada, ou ela prefere não estar com as pessoas, ela não quer ver ninguém, ela não quer aquele convívio social. E aí a pessoa fala pra ela, mas se você continuar assim, você vai acabar tendo uma depressão. Se você continuar assim isolado, você vai ficar depressivo. Só que o isolamento, né, essa falta de interesse social, ele não é uma causa da depressão, na verdade. Geralmente, ele é um efeito. É uma consequência aí já da doença, né? Ou seja, a pessoa já adquiriu a depressão, né? Ela está apenas... Essa é apenas um sinal de que ela realmente tem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns outros sintomas. Automutilação, inquietação, a falta de sono, né, a insônia, ou o excesso de sono, sabe? Aquela pessoa que, tipo, ela dorme 8 horas por dia, mas se deixar, ela dorme o dia inteiro. Aquela pessoa que dorme muito e que tá o tempo inteiro bocejando, que tá o tempo inteiro com sono. A irritabilidade, né? Ou seja, aquela coisa que te irrita, tipo, qualquer coisinha mínima que seja, que antes talvez nem te irritava, que você relevava, já te irrita, já te leva a um extremo, já te causa um maior transtorno. Fadiga, muita fome, né? Tipo, excesso de fome ou falta de apetite. E aí também tem a ganha de peso, né? O aumento de peso ou a perda de peso, a falta de concentração, pensamentos suicidas,
Dentre vários outros sintomas aí que é possível a gente reconhecer em nós mesmos ou nos outros, né, ao nosso redor. Não necessariamente a pessoa tem aí todos os sintomas, não é uma regra sentir tudo isso, né? Você pode ter alguns sim, outros não, até porque ou você ganha peso, ou você perde peso, ou você tem insônia, ou você tem excesso de sono, né? Então, em cada pessoa é de uma forma diferente. Então, se atente, tá? Procure ajuda, porque tem tratamento com acompanhamento psicológico e, se necessário, com medicamentos também, tá? Não é o fim, você não está sozinho. Esta é a doença do século. Ela afeta milhões de pessoas aí ao redor do mundo. Então não tenha vergonha de falar sobre isso, tá? Eu sei que às vezes é difícil a gente se abrir com algumas pessoas, ou se abrir com qualquer pessoa de fato, mas procure ou um profissional ou ajuda profissional, ou alguém da sua confiança, um amigo, um parente, alguém mais próximo, pra você se abrir, né? Falar um pouquinho do que você sente, do que você tá passando. Porque falar é a melhor solução. Então expõe aí o que você sente. E pra você que não tem, né, a depressão, que você nunca sofreu com isso, que você talvez nunca conviveu com alguém que tenha, né, que você talvez aí não saiba o quanto é difícil, né, passar por essas coisas. Cara, se alguém se abrir com você, né, de falar algumas coisas, se abrir contando o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, não diminua isso. Não menospreze a pessoa, porque não é frescura, né, não é falta de Deus. Não é pra chamar atenção, não é exagero. Quem tá falando com você, quem tá se abrindo pra você, ela não precisa do seu julgamento, ela não precisa, né, saber que sua vida tá pior que a dela, saber que seu problema, ao seu ver, é maior do que o dela. Ela não precisa das suas críticas, ela precisa da sua ajuda, ela precisa da sua escuta qualificada, que é você parar e ouvir a pessoa, não ficar interrompendo ou não ficar menosprezando aquilo de não, imagina, já passei por isso. Até porque, gente, nunca é a mesma situação. Por mais que você passe pela mesma situação que uma pessoa, nunca, jamais vai ser igual. Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma vivência diferente, cada um vê o mundo de uma forma, cada um tem sua criação, cada um tem seus sentimentos, né? Tem sua dor. Então, às vezes o que dói muito em mim, não dói tanto em você. Então, não tem como a gente comparar a dor do outro. Então, se uma pessoa que está sofrendo, ela está te procurando, né, ela tá ali confiando em você, ela está de certa forma te pedindo socorro, te pedindo ajuda. Não menospreze isso, não ignore isso. Dê valor a esta confiança que ela tem em você, sabe? Por fazer isso que eu tô falando, de realmente parar e escutar, de não julgar, de simplesmente, às vezes, o silêncio é a melhor solução, sabe? Às vezes um abraço, ele fala mais do que 1000 palavras. Então, haja, sabe? Haja com sabedoria. Pense antes de falar, porque palavras não voltam. Você pode ser de grande ajuda na vida de alguém. Se você já teve um pensamento suicida, se você está tendo um pensamento suicida, se você está passando por um momento super difícil da sua vida, que parece que, cara, não tem saída, sabe? Que parece que só a morte é a solução, que o fim é a única saída. Acredite, não é. A morte não é a solução. A sua vida importa. Eu me importo com a sua vida. Você é mais forte do que você pensa e vai ser mais feliz do que imagina. Eu espero que vocês se sintam abraçados por mim. Eu escrevi um textinho aqui que eu quero muito compartilhar com vocês, porque foi muito do fundo do meu coração. Então eu vou encerrar com ele aqui. Respire fundo. Conte até 3 ou até 50 se for preciso. Tente acalmar essa mente teimosa. Se esforce para vencer essa ansiedade. Você é maior do que ela e seu medo juntos. Acredite. Não desista de você. Não desacredite da sua força. A morte não é a solução para os seus problemas, por mais que ela possa parecer ser a única saída. Acredite, não é. Flores também brotam em meio aos espinhos. Paciência é a chave. Pena que às vezes a perdemos. Mas calma, tudo passa. Olha como os dias correm. Assim também acontecerá com a sua dor. Você importa, você tem valor e você não está só. Beijo no coração.